pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Ontem houve um pequeno equívoco, né? Eu achei que era a aula de vocês, e era a professora Tamires, e eu estava em outra turma. Peço desculpa, né, pela confusão de ontem. Eu tive alguns probleminhas de mudança, de internet, então acabou dando uma falha, né? Falha geral. Mas, enfim, né? Aqui estamos. E peço desculpa aí pela confusão de ontem, tá bom? Bom, pessoal, e ontem, né, eu coloquei todo o conteúdo, né, a aula, o plano de aula, que era de hoje, né? Então, eu vou fazer esse vídeo, né? Agora deu certo da minha internet, não preciso fazer o vídeo no celular, porque ontem eu estava sem internet, eu vou fazer o vídeo no celular, né? E agora regularizou e minha internet agora está funcionando. Então, eu vou estar fazendo o vídeo por aqui, como foi combinado na aula anterior, né? Eu, em conversa com alguns dos alunos, os alunos me falaram que vocês estão focando mais nas aulas do grupo, né? Focando mais ali no WhatsApp, conteúdo, atividade, vídeos de apoio, né? Então, vocês estão acompanhando mais pelo WhatsApp, né? Não pela aula online. Tá? Tranquilo, né? Então, eu vou me adaptar aí ao que já está de costume de vocês. Bom, na aula anterior, né, a gente falou sobre prevencionismo, né, trabalhar com a prevenção, né, o que é o prevencionismo, né, o que ele aborda, os aspectos, o objetivo, né, como é que é uma pessoa prevencionista, né, então a gente falou nesse assunto aí do prevencionismo, certo? Que nada mais é do que trabalhar com a prevenção, né? Quem é técnico de segurança tem que trabalhar com essa área, né? Não tem jeito, ele tem que ter esse espírito, né, de prevenção e ir com ele, né? Sempre trabalhar com a prevenção. E hoje a gente vai falar sobre o quê, né? Quanto vale uma vida, né? O custo, né, em geral. Na verdade, nenhuma vida tem valor, nem a minha, nem a sua, nem dos seus parentes, nem dos seus filhos, ou pai, né? Uma vida, ela não tem valor, né? Ela é imensurável, né? Mas a gente tem alguns custos aí, né, que são agregados, que causam, né, que são consequências de um acidente, né? Por exemplo, o custo de um prédio que pega fogo, o custo de um exame médico, de uma cirurgia, né? O custo de um acompanhamento, né, de uma doença ou de uma consequência, de uma sequela, né? Então, a gente tem custos. Acidentes, ele causam custos para as empresas, né? Não só para as empresas, mas para as pessoas que estão envolvidas ali. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre custo, né? E o custo, né? As empresas têm gastado muito, né? Gasta muito em virtude de quê? De acidente. O acidente, não só naquele momento, mas o depois, o pós, né? Gera ali um certo custo para aquela empresa, né? E a gente vai ver quais são os custos diretos, quais são os custos indiretos, né? Então, é importante que a gente vá verificando aí, né? Já, né? Tendo em mente, né? Opa, peraí, aconteceu um acidente, não é só um prejuízo físico ou emocional, tem também o custo, né? Que vai gerar aquele acidente ali, certo? E isso pesa muito para as empresas, né? A gente sabe que as empresas são capitalistas, então é importante a gente estar frisando aí. Bora lá para o conteúdo? Bom, vou colocar novamente todo o conteúdo que eu coloquei ontem, né? E a gente vai se falando lá pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, é só me chamar, certo? Deixa eu só compartilhar com vocês, senão vocês não vê. Compartilhando, beleza? Então tá bom, vamos lá, né? Então a gente já vai falar aí a respeito dos custos diretos, né? Quais são os custos diretos quando acontece um acidente? Despesa com médico, despesa com hospital, despesa com farmácia, né? As medicações, pagamento de diárias daquele beneficiário, transporte do acidente, né? Então, esse aí é o quê? Um custo direto, na hora que acontece, é diretamente aquele custo. E esses custos são de responsabilidade de quem? Da entidade, né? Por exemplo, se aconteceu um acidente dentro da empresa, aquela empresa tem que se responsabilizar por todo aquele custo. Por exemplo, uma vez, na hora quando eu estava trabalhando no SESMIT, tinha um rapaz que já tinha 2 anos que ele tinha ali um acompanhamento com o médico, que ele tinha que estar sendo levado ao médico, né? Ele fez
3 cirurgias devido a um acidente de trabalho, que ele perdeu um pedacinho do mindinho, eles tentaram fazer implante, não deu certo, rejeição, depois teve que fazer de novo. Ah, não deu certo, perdeu a movimentação, né? Então, tem todo aquele pós-acidente, né? Bom, e a gente tem também os custos indiretos, né? Quais são os custos indiretos? Você vai ter que contratar uma outra pessoa para substituir aquela pessoa, né? Você vai ter ali a diminuição daquela eficiência, porque aquele cara já estava treinado, já estava preparado para aquela atividade. Você tem o custo do material, se aconteceu alguma coisa, por exemplo, uma vez eu trabalhava numa refinaria, né? Não era uma refinaria, era um local de biodiesel, né? E pegou fogo num daqueles galão, né? Foi toda aquela confusão. E aí o que aconteceu? Teve o prejuízo, né? O custo daquele material, daquele equipamento que pegou fogo, né? Custos eventual referente à produção, né? Custo de perda. Por quê? Porque a gente vai diminuir ali a nossa produção, né? Pode impactar na produção. Despesas médicas, além do médico, além do acompanhamento, além da medicação, daquele custo direto, você pode ter outros custos. Ah, tem que tirar uma radiografia, uma chapa, né? Então, tem esses custos aí, que são os custos indiretos. Bom, e aí, né, a gente vai falar um pouquinho dos prejuízos, né? Qual é o prejuízo que traz para o trabalhador? O trabalhador pode ter o prejuízo físico, né? Que ele pode perder uma mão, pode perder a visão, pode perder a audição, né? Então, vai ter essa consequência aí para ele. Tem consequência que é para o resto da vida, né? Ele perde a sua incapacidade, por exemplo, esse rapaz, ele perdeu a movimentação do dedinho que foi arrancado, né? Despesa para a família, né? Esses dias para trás eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que era o provedor da casa dele, sofreu um acidente, eles eram 3 pessoas, né? Como é que fica uma família dessa? Né? Então, tem esse prejuízo aí para aquela família. Redução de salários, né? Por quê? Porque vai perder ali. E para a empresa, né, tem mais ainda. Por exemplo, dificuldade com as autoridades, porque quando acontece um acidente, né, o Ministério do Trabalho vai lá, opa, vai ficar ligado, opa, não, peraí, o que está acontecendo? Eu me lembro que quando teve um acidente lá onde eu trabalhava com o biodiesel, o que aconteceu? Teve esse acidente, os brigadistas veio, apagou, né? E aí eles acionaram os bombeiros, né? Opa, aí os bombeiros vem protocolo, tem que ser, vai sair na nota do diário, aconteceu um acidente lá na Caramuru. Então, isso traz uma má reputação aí para a empresa, certo? Gasto com primeiros socorros, tempo perdido com os outros empregados ao socorrer, né? Os outros empregados também vão ficar sensibilizados com aquela situação, né? Ficam com medo, atraso de entrega dos produtos, danos, perdas, né? Então, a empresa também tem, né? Quando acontece um acidente, todo mundo perde. Essa é a verdade, né? Acho que ninguém ganha, só os médicos, né? Mas isso não vem ao caso. Bom, e aí tem também a sociedade também tem aí uma certa consequência, por exemplo, redução de tempo, né? Permanente força produtiva, ou quando acontece, por exemplo, acontece um acidente muito grande, né? Tem todo aquele impacto ali, pode ter um impacto ambiental para aquela sociedade, pode causar um impacto aí na economia daquele município, né? Então tem essas consequências. Aumento de número de dependentes, né? Onde? No INSS, opa, vou ter que pagar aquele indivíduo que afastou, talvez o cara fica 90 dias recebendo aonde? Do INSS, né? Elevação das taxas de impostos, né? Por quê? Porque se acontecer, pode acontecer de subirem o imposto para quê? Para ter dinheiro para pagar o povo que está lá encostado. Aumento de custo de vida, né? Então, até a sociedade tem aí as consequências quando há muitos acidentes, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema convencional de análise de acidente, né? Quando acontece, geralmente é acompanhado, né? Opa, quantas horas trabalhadas sem acidentes, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa Serra do Facão, e lá, bem na entrada, tinha uma placa bem grande, assim, que falava tantas horas sem acidente, né? Isso traz até um status para aquela empresa ali, porque o que acontece? Ela está preocupada com as pessoas que estão trabalhando ali, né? Não tem acidente, não tem prejuízo, não tem custos, né? Então, isso tudo aí vem dentro desse assunto. Então, sistema convencional de análise de acidente é acompanhado, a gente faz um cálculo, né? Geralmente, a gente faz o quê? Alimenta uma tabela. E essa tabela já vem com o cálculo ali certinho para a gente saber, né? O valor certo.
E aqui eu trouxe para vocês a fórmula, né? Está descrito nesse slide aqui, o 17, toda a descrição de tudo que é colocado para a gente alimentar aquela planilha. Por exemplo, ó, ME, número de empregados, H, homens, horas, né? DP, dias perdidos, DD, dias debitados. E aí, o que acontece? A gente vai alimentar essa planilha aqui. Então, olha aqui para vocês verem. NE, quem é NE? Ó, número de empregados. Você vai lá e pega o número de empregados e coloca ali naquela planilha. O número de horas, o N, o DP, né? O DD. Ah, professora, mas tem um que a gente tem que fazer cálculo. Sim, a partir do N, a gente tem que fazer... A partir do N, não, a partir do T. A gente já tem que fazer os cálculos para você ver. Para mim chegar no T, que é o tempo computado, eu tenho que calcular o DD mais DP. Para mim chegar no F, eu tenho que calcular N, que é o N, né, número de acidentes, vezes 106 horas. O G eu tenho que calcular o T, que é o tempo computado, vezes 106. O IAG, que é o índice de avaliação de gravidade, eu tenho que pegar o G dividido pelo F, que dá igual ao T menos o N. Menos não, dividido. E aí, o que a gente faz? Olha aqui para vocês verem. É só colocar, só alimentar, né? Tranquila a tabelinha, gente, sem estresse. É só fazer continha. E a gravidade dos acidentes do trabalho, né? Os dias computados é a taxa da gravidade dos acidentes do trabalho, medidos em dias de afastamento. São indicadores que enfocam a perda de produção, não incorporam uma dimensão relativa aos danos físicos e psicológicos do acidentado e o impacto dos familiares, colegas e na própria organização. Então, esse cálculo aqui, ele vai ser o quê? Só para a gente calcular a questão das horas e da gravidade, né? A gravidade dos acidentes de trabalho. Mas isso aqui não está mensurando, né? O sofrimento, o desgaste, né, dos colegas, da empresa, dos familiares, isso não se calcula, isso não se mensura, né? Bom, e aí a gente vai ter, né, o cálculo da taxa da gravidade é o efeito basicamente em 2 passos. Primeiro são os dias debitados, né? E os ausentes, né? Este ausente de trabalho, debita-se não só os adicionados, quanto ocorre incapacidade permanente. São obtidos em uma tabela que oferece o número de dias de função da natureza de incapacidade. Então, a gente usa, né, essa tabela aqui para mensurar aí referente aos acidentes, ok? Bom, e para praticar hoje, né, depois que a gente falou um pouquinho aí dos custos, né, pode ter até mais custos que eu não falei na aula, tá, gente? Mas a gente vai estar aí praticando um exercício, né? Eu separei um exercício aqui para vocês, e aí eu vou estar pedindo para vocês fazerem. No finalzinho da aula, lá por volta das 9h30, eu vou colocar o gabaritinho aí. Então, eu peço que vocês façam para praticar, né? Quando eu trabalhei no SESMIT, a gente acompanhou um acidente, né? A gente estava sempre acompanhando aí essa tabela, né? Geralmente é os técnicos que fazem, então é importante a gente também saber aí, né? Como é que faz essa tabela, certinho? Vou colocar o resuminho, vou colocar vídeo de apoio e esse exercício está para vocês. No mais, se vocês precisarem, estarei à disposição até as 10 horas para vocês, tá bom? Só me chamar lá, que eu vou ter um prazer em estar conversando com vocês. No mais, até!